Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um texto de O Poço e os Charcos, certo? Essa coletânea, na verdade, um texto, vamos dizer assim, final, derradeiro de Chesterton, sobre um âmbito na qual, na opinião já de mais de uma pessoa, Chesterton era genial, que é o campo da apologética, né? É o campo que nós poderíamos chamar até, hoje em dia, talvez algo do que hoje em dia é a teologia fundamental, mostrar esse aspecto de mostrar o quanto é razoável crer, né? O quanto é razoável o aspecto da fé, as questões, né? Onde que a razão, vamos dizer assim, a capacidade do bem pensar, a reta razão, né? Pensar direitinho, entram na nossa experiência de fé, a aprimoram e em algum grau é necessário, certo? Por isso a gente pensa, tem que existir um caminho, uma ponte entre o que nós cremos, independente no que cremos, né? E aquilo que nós vivemos, aqui as soluções que nós damos, a nossa atuação nos diversos cenários em que nós atuamos, tá? Trabalho, profissional, família, mundo afetivo, mundo dos negócios, mundo da política, assim por diante, né? E é a conversa, a coerência entre todos esses aspectos da nossa vida, a nossa ação neles, vai falar do quanto nós temos ou não esse valor tão importante que é uma unidade. Alguns chamariam até mesmo de unidade de vida, outros chamariam de coerência pessoal, e assim por diante, mas o mais importante é entender. Não pode haver uma contradição absoluta, né, entre a atuação de uma pessoa num lugar e a atuação de uma pessoa em outro lugar, o que ele é na sua família e o que ele é, né, por exemplo, no mundo da vida pública, ou profissional, na sua comunidade religiosa, assim por diante, tá? E a gente sabe que existem certas correntes filosóficas, né, da modernidade, pós-iluminismo, assim por diante, que talvez deem margem para esse tipo de coisa. Façam acreditar que seja coerente, por exemplo, uma atuação X, um grupo de crenças X na minha vida privada ou no meu fórum íntimo. Então, quando eu vou para o cenário do mundo público, aí eu posso crer em Y. Né? Não, aqui, como eu sou político, um exemplo que eu dou a vocês é o seguinte: é a pessoa que é um católico, a princípio, né, se arroga, né, essa classificação de católico praticante, se a pessoa é coerente, né, a pessoa ela diz que é uma pessoa coerente, que preocupa-se com a coerência da sua vida com relação à fé católica. Ela particularmente chega então, né, dentro do cenário público e diz assim: olha, eu como católico pessoalmente sou contra, por exemplo, o aborto, mas dá uma série de razões e por fim acaba votando a favor da legalização, da facilitação ou de qualquer coisa que promova o aborto, né, através da legislação ou outras, né, iniciativas públicas do Estado. Bom, é esse tipo de coisa que a princípio, né, está fora da ideia, né, de atuação, de coerência pessoal de alguém, né, que se diz então professar credo, né, católico e assim por diante, tá? Então não pode haver um divórcio. E o Chesterton, né, vai apresentar nesse último artigo, que é o último artigo do Poço e os Charcos, né, a questão, uma pergunta, um capítulo que na verdade é uma pergunta, tá? Que é onde está o paradoxo? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Especialmente porque me pareceu adequado algumas relações que a gente faz. A gente está muito próximo, no momento que nós gravamos esse vídeo, está muito próximo da proclamação de São John Henry Newman, né? Poderíamos traduzir também São João Henrique Newman, afinal de contas, né, geralmente se tem o costume de traduzir para o português, né, o nome dos santos, quando esses santos não têm esse nome originalmente em português, né? Então, vai ser feito doutor da igreja. E muitas pessoas conseguem ver em Chesterton uma continuidade do papel apologético em relação à sociedade britânica da época e mesmo em outros lugares. O papel de Chesterton continuar em fazer essa defesa diante dessa sociedade, defesa que começou com Newman. E nesse artigo, tá, que eu já recomendo para você vivamente, não só o artigo, um livro inteiro, certo? Você que já acompanha a gente há algum tempo, está chegando agora, vai conseguir encontrar fácil aqui a indicação da nossa livraria, onde você vai poder também adquirir, né, se assim o quiser, esse livro, e aí vai poder ler esse artigo, vai poder ler todos os artigos do livro, certo? Mas Chesterton enfrenta aqui uma situação em que ele é atacado por um grupo chamado anglo-católicos, tá? E aí começa a coisa.
Os anglo-católicos são dentro da Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana talvez até que agora as pessoas estejam se inteirando um pouco mais sobre o que é, como funciona e tudo isso, porque a Igreja Anglicana entrou, né, no meio das conversas aí, porque pela primeira vez o bispo referencial, sabemos que na Inglaterra o chefe da Igreja Anglicana é o rei, né? Mas tem um bispo, tem alguém, né, que é um homem da igreja, um homem de pastoral que é dedicado somente a isso. Só que dessa vez não é um homem, é uma mulher, certo? Que é então feita um bispo. A expressão bispa me parece um pouco diferente, certo? Da comunidade da sede de Canterbury. Seria então a sé, a igreja, né, a diocese referencial de toda a comunhão anglicana. Não funciona como no catolicismo, tá? Ela não é a papisa, certo? Nem o bispo, né, de Canterbury é o papa, né, dos anglicanos. Ele ou ela é uma referência, tá, para toda a comunidade anglicana no mundo afora, certo? E é claro, é o principal executor, né, daquela que governa em nome do rei, certo? A igreja na Inglaterra, né? Então é esse tipo de coisa. Claro, vale também deixar muito claro que para a Igreja Católica, né, as ordenações anglicanas não são válidas, então não são considerados de fato que essa, né, senhora é de fato um bispo, né, nem mesmo se fosse um homem, certo? Isso aí é uma outra questão, mas, né, não são válidas essas ordenações para os católicos, tá bem? Então talvez você entenda alguma coisa sobre isso, esteja se inteirando. Bom, os anglicanos, eles têm essas divisões, né? A igreja alta, High Church, Low Church. Pelo menos isso, igreja baixa, né? High Church, mais próxima, né, dos rituais que ainda se haviam, né, que ainda existiam na época da união de igreja católica e igreja anglicana, tá? E o Low Church é aquelas vertentes da igreja anglicana mais próximo dos protestantes, né, luteranos e calvinistas e assim por diante. Tá? Não gostam de tantos elementos ritualísticos, tantos paramentos, né, as roupas, né, roupas mais simples, ainda que sejam roupas rituais, roupas mais simples, certo? Não vai usar turíbulo, não vai querer usar imagens, assim por diante. Turíbulo a igreja usa incenso no ritual, né? Então é bem menos ritualista, né? Enquanto, inclusive, alguns membros da High Church são chamados de ritualistas. Na High Church tem um pessoal que é chamado de anglo-católicos, que são aqueles grupos que resgataram na sua prática, na sua crença, muitas daquelas coisas que foram rejeitadas, né, pela igreja anglicana no momento da sua separação da igreja de Roma, tá? E esse movimento anglo-católico, em grande parte, ele se alimenta, ou em alguma parte, ele se alimenta daquilo que foi produzido, pensado, refletido num movimento da qual Newman participa, que é o movimento de Oxford, tá? Um movimento que vai colocar um ponto de resistência na igreja anglicana em relação a um movimento, a um grupo de ideias chamado modernismo, certo? E aí, o pessoal que vem dessas vertentes, tá, dessa vertente da anglo-católica, vai fazer aqui algumas críticas bastante interessantes, até leio para vocês, porque realmente o pessoal, não vou dizer que pegou pesado, né, pegou pesado talvez seja um pouco demais, principalmente pensando no nosso autor, que não é um cara que se leva muito a sério. Mas colocou umas coisas complicadas, né? A primeira delas é prolixo professor papista de paradoxos. Assim chama, então, né, um dos seus detratores. Chesterton, inclusive, brinca, né, que ele ainda vai escrever um artigo utilizando, né, uma série de outras coisas que dá para fazer rimando combinando com P, só palavras com P. Porque foi assim que apresentaram, assim que se apresenta a crítica, né? Prolixo professor papista paradoxos, né? Só tem P, né, nessa frase. Então ele diz assim: minha industriosidade literativa suprirá a inexplicável ausência de qualquer alusão a papas polígamos, pontífices peçonhentos, prelados piratas, peões pestilentos, no verso acima citado. Então ele pega aqui uma série de outras coisas, né, que são jargões ou ofensas, né, que um protestante poderia fazer, um católico, tudo com P e não foi feito. Né? Chesterton sempre com aquele toquezinho, né, de humor. E aqui o que acontece é que ele começa a criticar, dentro desses autores, uma falta de coerência mesmo interna em relação àquilo, né, que é o próprio da igreja, o próprio do anglo-catolicismo. Ele mesmo fala, olha, eu fui um católico, e olha, esses senhores, eles estão fazendo críticas que os colocam muito próximo
de pessoas que sempre foram criticados, de grupos que sempre foram criticados, né, pelos anglo-católicos, que eu criticava quando eu era anglo-católico. Isso é uma outra coisa bem interessante, né? O próprio Chesterton se coloca como alguém, né, que fazia parte enquanto anglicano, antes da sua conversão, em 1921, ele fazia parte desse grupo, né? Esse grupo de protestantes, que seriam então os anglo-católicos, certo? Ah, Rodrigo, então o que falta para esses caras voltarem para a Igreja Católica? Em grande parte, admitir que o Papa, tanto é que papista é uma crítica bastante comum, independente da vertente anglicana da pessoa, admitirem que o Papa tem o poder que tem. Outro dia até alguém me perguntava, não, mas o Papa pode, por exemplo, num bispo de uma outra diocese ordenar tal e qual coisa? Sim, pode, certo? O Papa não é um primus inter pares, ele não é simplesmente um coordenador da reunião dos bispos ou do trabalho dos bispos ou coisa do tipo. Ele é o chefe. Ele é o chefe da Igreja Católica para todo mundo, todos os católicos, inclusive, independente se for bispos ou não, e assim por diante, tem o Papa como um chefe, ou seja, o Papa manda e tem de ser obedecido, certo? E claro que existe toda, né, uma prática que é uma prática de não ficar o Papa interferindo o tempo todo no governo natural das dioceses aí mundo afora, certo? Mas, sempre que é necessário, sim, né, o Papa vai servir as igrejas por aí, certo? Através do seu ministério, não vai se restringir à Igreja de Roma. Está bem, inclusive é isso, né? A Santa Sé ali, o Vaticano, ele existe justamente como organismo internacional também porque a Igreja Católica, né, a Igreja de Roma, não somente ali, mas também o Vaticano, ele é o local a partir do qual o Papa, né, presta o serviço, né, a todos os bispos do mundo na sua missão, né, de pastorearem o povo de Deus. Ou seja, tem duas maneiras de ver isso, né? Tem uma maneira que quer ver o Papa como alguém que poderia se ingerir, se meter, né, no poder dos bispos, mas a maneira correta de enxergar isso é que o serviço do Papa está a favor, né, do governo dos bispos ao redor do mundo, orientando, apoiando, animando, em alguns casos também corrigindo e talvez também, se necessário, intervindo. Tá bem? Então, e é interessante que ele vai começar aqui a falar sobre, por exemplo, a questão, certo, de alguém querer pontuar que Hitler, por exemplo, é católico. E ele vai falando disso por quê? Porque parece que, de alguma forma, existe uma certa amizade em relação a certos elementos de autoritarismo do mundo prussiano, do mundo alemão, com relação à crítica que ele sofre, né, por parte de alguma dessas pessoas. Ele vai dizer o seguinte: o movimento vivo, exceto o Império Bismarckiano, é apenas um movimento que de fato aboliu a Baviera e não deixou nenhum estado plano, nenhum estado vivo, exceto o Império Bismarckiano. Aqui ele está falando do quê? Do processo da unificação da Alemanha, né? Ou seja, o pessoal falava em referência à questão do catolicismo alemão, né? Falava em relação à Bavária, que é um estado, né, conhecido tipicamente como um estado alemão. O movimento que de fato aboliu a Baviera e não deixou nenhum estado vivo, exceto o Império Bismarckiano, é apenas a última fase do plano bismarckiano de prussianizar a Alemanha, esmagando e superando numericamente os católicos do Reno, para depois roubar a velha coroa imperial dos outros católicos do Danúbio. Em suma, Bismarck fundou um novo império protestante para diminuir e depor o império católico. E Hitler é seu herdeiro e seu executor, né? Então isso aqui é uma frase bastante forte, né, de Chesterton, onde ele vai dizer que, na verdade, o autoritarismo prussiano vai redundar, né, depois, né, no que aconteceria com relação a essa nova forma, né, de pensar o mundo, tá? Que é uma nova forma de pensar o mundo mesmo, mas que tem fundamento dentro, né, desse autoritarismo, né, prussiano, como até alguns brincam de vez em quando, a democracia prussiana, e que vai redundar depois em toda, né, a tragédia que levou ao Terceiro Reich. Essas coisas podem facilmente ser demonstradas como fatos para qualquer pessoa que saiba alguma coisa do que aconteceu antes dos noticiários de alguns meses atrás. Precisamos apenas entender como a Baviera era quando ainda era Baviera, antes de sentir a pressão da Prússia. Quando a Bavária, que é um outro nome para Baviera, ainda podia ser bávara, dizia-se todo tipo de coisa contra os bávaros, que eram sonhadores, que eram bêbados, que eram ridiculamente românticos, que eram loucos por música e assim por diante.
mas ninguém jamais disse que eles eram rígidos ou travados, ou impiedosos ou desumanos, ou loucos pela centralização oficial e a disciplina militarista. Esse tipo particular de brutalidade fria veio do prestígio prussiano. Não poderia ter vindo de outro lugar. E esse prussianismo veio do protestantismo. É claro no sentido de que infectou todos os protestantes, ou de que não existem milhões de bons protestantes livres desse erro ou sofrendo de outros erros. Mas foi um fruto histórico do protestantismo, e isso não é apenas um fato histórico, também pode ser claramente traçado como uma verdade filosófica. O orgulho racial do hitlerismo é fruto da reforma. Prove-se 20 vezes, porque divide a cristandade e torna todas as suas divisões ainda mais profundas. Porque é fatalista, como o calvinismo, e faz a superioridade depender não da escolha, mas apenas da eleição. Porque é César o papista, colocando o Estado acima da igreja, como na reivindicação de Henrique VIII, porque é imoral, e sendo imoral é um inovador da moralidade por meio de excrescências como eugenia e esterilização, porque é subjetivista ao adequar o fato primordial à fantasia pessoal, como ao pedir e propor um Deus alemão, ou dizer que a revelação católica não combina com o temperamento alemão, que é como se dissesse que o sistema solar não combina com o gosto de Chesterton. Não peço desculpas, portanto, por dizer que essa catástrofe no meio da história foi causada pela heresia, e não concebo que um anglo-católico possa defender sua própria ortodoxia negando-a. O Chesterton aqui fala algumas coisas bem duras, tá? É claro que aqui a gente pode fazer, né, a análise, a crítica aqui é algo bastante forte, ele relaciona alguns elementos existentes de fato, né, dentro do protestantismo com aquilo que levaria ao comportamento que chegou, né, à catástrofe do Terceiro Reich e assim por diante, tá? É evidente que essas questões são sempre abertas a questionamentos, tá? Porque é algo bastante forte de se dizer, né? Se você é protestante e me vê agora, né, saiba muito claramente que Chesterton aqui não está comparando uma coisa ipsis literis uma com a outra, né? Quando os protestantes e os reformadores começaram o seu processo, jamais imaginaram os horrores, ou sequer podemos dizer que desejaram, né, de forma alguma, os horrores que chegaram a acontecer no século XX, tá? Então, não é uma coisa de causa e consequência, certo? Fique muito claro isso. Mas ele está levando a consideração de que certas coisas que se deram de fato no processo, né, protestante, né, depois se verificaram de maneira radical e extrema dentro daquelas coisas que foram, né, algumas das piores coisas entre tantas coisas péssimas, né, que foi, né, o acontecimento do Terceiro Reich, né, da dominação da Alemanha, né, por essa ideologia, tá bem? E aqui é algo, tá, que é importante dizer, não é apenas alguma coisa que aparece, tá, ao longo do tempo, o que não aparece ao longo do tempo, né, como apareceu agora nesse último momento em que Chesterton escreve. Sempre houve ao longo da história, né, uma tendência de alguns grupos de quererem absolutizar, né, o Estado, de quererem acabar de maneira superficial com os paradoxos, de quererem então propor, né, um mundo pacificado somente através, né, da negação de algo que evidentemente estava ali e não iria embora, ou só seria extirpado, jogando muita coisa boa fora junto com isso que queria se descartar. Tá? Então, o Chesterton coloca para nós, diante dos nossos olhos, o fato de que essa coerência pessoal, entre outras coisas, a coerência que ele está pedindo aqui para esse anglo-católico que critica, e o critica, né, sendo também um apoiador do prussianismo, que ele vai considerar que vai levar depois à tragédia do Terceiro Reich, certo? E esse tipo, né, de coerência por um lado, tá? Que é algo que tem a ver com não ser contraditório, tá? De alguma forma é como se essa contradição ela fosse curada por uma outra coisa que é o paradoxo, tá? Paradoxo entendido aqui como coisa que Chesterton propõe. Por quê? Porque essa contradição, essa falta de coerência, tá? Ou seja, é alguém que professa a fé cristã, alguém que se diz católico em algum grau, ser a favor de uma ideologia totalitária, ser a favor de uma ideologia racista, ser a favor de uma ideologia, né, que divide o que deveria unir e assim por diante, certo? Isso poderia ser curado, tá, por uma outra coisa que é uma capacidade de aceitar o mistério que leva eu a ter diante de mim duas coisas que parece que não podem conviver juntas,
mas que verdadeiramente estão juntas, né? E que se eu fosse capaz de rearticular minha forma de pensamento, se eu fosse capaz de ouvir a tradição que vem de maneira plurimilenar atrás de mim, se eu me dedicasse a pensar sobre os termos certos, com o sentimento certo sobre aquilo, eu ia acabar chegando à conclusão de que as coisas estavam no lugar em que deviam, por mais que algumas vezes eu ficasse desconcertado com aquilo. Mas elas, né, conviviam harmoniosamente, desde que eu não obrigasse elas a serem o que elas não eram. Ou seja, coisas iguais, coisas símiles, ou faces distintas da mesma moeda somente. E aceitar sim, são coisas diferentes que a princípio parecem que não estão tão bem encaixadas, mas que verdadeiramente dentro de um quadro maior elas se encaixam sim, e elas dão certo, e está tudo bem, tá? E fatalmente, né, quando eu acabo não aceitando o mistério, né, quando eu acabo não aceitando o paradoxo, né, que é esse olhar que a primeiro me diz assim, nossa, as coisas aqui não tem como darem certo juntas, e eu tenho e existe a capacidade, existe a possibilidade nisso que eu observo de olhar sobre outro ângulo, e aí quando eu olho para outro ângulo eu vejo, não, realmente isso aqui a princípio que me parecia algo, né, incoerente, não é coerente, não só como é coerente, como é muito adequado que seja assim, certo? Então, ou eu admito o paradoxo, ou eu vou acabar extinguindo as próprias coisas boas da realidade. Por quê? Porque daí eu vou querer ou diminuir demais o que está diante de mim, para caber dentro dos meus conceitos, ou então vou querer esticar demais, certo? O que vai levar também a outras anomalias que a médio e longo prazo vai tornar a vida, né, dessa ideia, desse organismo, dessa sociedade assim por diante cada vez mais minguada, até que morre ou degenera numa coisa muito ruim, certo? Esse equilíbrio, o equilíbrio de percebermos o limite da nossa razão, o limite da nossa compreensão de todas as coisas, certo? Ou de como essas coisas estão dentro de um contexto maior, mais amplo, do que a gente consegue enxergar completamente no nosso lugar, tá? Isso é o que mantém as coisas se desenvolvendo e é um pouco por que a gente dá com relação ao Newman aqui, porque o Newman consegue perceber justamente isso. Olha, a princípio, o que Newman achava que era contraditório, que era até mesmo, né, uma subversão daquilo que era a verdade do Evangelho, por parte da Igreja Católica, porque mudou, porque de alguma forma se diz coisas que a gente não encontra tal e qual na Bíblia, ou mesmo não exatamente dessa maneira nos padres da Igreja. Então isso tem que ser rejeitado. Newman vai ler os padres da Igreja, vai pensar sobre as coisas e vai perceber a diferença que existe entre mudança e desenvolvimento. Esse desenvolvimento é o que acontece com as coisas vivas, elas crescem, elas se alteram nos seus acidentes justamente para preservar o núcleo, preservar o que é a coisa mais profunda, a identidade delas. Por isso se desenvolve, por isso muda, e por isso que às vezes algumas coisas que estão atreladas a elas são descartadas, outras novas são agregadas, sem nunca mudar o tronco primordial, sem nunca alterar suas raízes, simplesmente, né, levando à frente um crescimento. Tá? E é isso que o paradoxo permite. O paradoxo permite que as coisas, né, as verdades, continuem crescendo e se desenvolvendo, não segundo qualquer tipo de plano pré-formulado por alguém que quer que caiba toda a história ou toda a realidade na sua cabeça, mas em conformidade com aquilo que é de fato a realidade, de fato, né, em conformidade com aquilo que são os fenômenos, que são os acontecimentos que se dão no mundo real. Né? O paradoxo é o preço inescapável a ser pago, tá? Para quem quer viver no mundo real e que por ser um mundo real lhe transcende, não fomos nós que criamos o mundo, certo? E ao fim e ao cabo, né, também vai nos deixar, né, diante de vários mistérios que nós não vamos resolver. Se for resolver, nós estamos querendo dizer entender tudo nos mínimos detalhes. Está bem? Vou ficando por aqui. Se você gostou dessas ideias, se você gostou da ideia do livro, não deixe de procurar o Poços Charcos, certo? Publicado aqui pela Sociedade Chesterton Brasil. Até onde eu sei, ninguém mais publicou esse livro em território nacional, tá? Nós estamos aí trazendo sempre, né, esses dois grandes pontos de interesse. Apologética de um lado, escritos literários e literatura de Chesterton do outro. Está bem? Até a próxima. Tchau, tchau.